pessoal, tudo bem? Hoje eu vou começar falando sobre a minha viagem do final de ano, desse ano de 2014, que eu vou fazer com meu marido e mais um casal de amigos. E o primeiro vídeo que eu vou fazer é sobre a escolha do destino. Então, por que a gente resolveu ir para os lugares que nós vamos? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente escolheu o país, que foi os Estados Unidos. E por que os Estados Unidos? Primeiro porque a gente ama os Estados Unidos, vai ser sempre nosso queridinho, tanto pra mim quanto pra todo mundo, todas as pessoas envolvidas. Segundo porque tem muitos lugares ainda que a gente quer conhecer, e mesmo eu tendo morando lá, eu não conheci todos os lugares, nem conheci a fundo todos os lugares. E terceiro, por conta de compras, porque todo mundo sabe que lá é o paraíso das compras, e então nós vamos pra lá por esses motivos. Aí a gente teve a primeira ideia de locais que a gente queria visitar, que foi fazer uma viagem pela Califórnia, então lá do outro lado, que era fazer São Francisco, Los Angeles e Las Vegas, e viajando pela costa, pela Highway 1, que eles chamam, que é aquela rodovia que corta toda a costa da Califórnia. A gente teve que desistir por alguns motivos. Primeiro porque ia ficar muito caro, só o aluguel do carro ia ficar um absurdo de caro, a gente ia gastar bem mais dinheiro, gasolina e tal. O segundo motivo é por conta do clima, porque a gente deu uma pesquisada e a época que a gente queria ir é super frio, nublado, chuvoso, então não ia fazer sentido a gente fazer uma viagem que a paisagem é, né, o principal ponto de toda a viagem, então a gente acabou desistindo por conta disso. Aí a segunda ideia foi fazer Nova York e Orlando. Nova York porque eu amo, né? E aí quando eu fui em 2012 com meu marido, a gente não conseguiu aproveitar tanto, que a gente só teve 2 dias lá. E Orlando porque nosso casal de amigos, eles foram pra lá na lua de mel e ficaram fissurados e a gente acabou entrando na onda e querendo conhecer, então a gente pensou em fazer esses 2 lugares. Só que aí assim, a gente falou assim, poxa, mas a gente só vai pra Nova York e Orlando, são bastante dias, a gente ia ficar 18 dias, nós vamos ficar 18 dias. Então a gente pensou, pô, vamos colocar mais umas coisas aí. E aí a nossa terceira ideia, a ideia final, vai ser Nova York, Orlando, Washington, Filadélfia, Atlantic City. Então nós vamos conhecer 5 cidades, alguns estados. Então nós vamos para Flórida, depois vamos para Colômbia, que é onde fica Washington, vamos para Pensilvânia, que é Filadélfia, e New Jersey, que é Atlantic City, a gente vai passar na cidade que eu morei, porque eu morei em New Jersey, e Nova York, que tem Manhattan, né, que todo mundo chama de Nova York. Então esse vai ser o nosso roteiro, né, de locais que nós vamos visitar. Então é isso, o roteiro foi esse, a escolha foi essa, foi tanto porque a gente tinha bastante dias, e a gente podia visitar mais lugares do que ficar todos os dias em um lugar só, até porque Orlando você tem bastante coisa pra fazer, mas você não precisa ficar... Nós que somos adultos, a gente não precisa ficar tanto tempo assim. E aí Nova York, a quantidade de dias que a gente definiu pra Nova York tá ok, dá pra ver tudo que a gente vai querer ver, mas isso tudo, a questão de roteiro de cada lugar específico que a gente já montou, eu vou fazer em vídeos separados, porque senão fica muito bagunçado. Então vamos lá, eu tenho algumas dicas pra vocês de como escolher um roteiro, não um roteiro, mas como definir os locais pra viajar, pra onde você quer ir. Então vamos lá. A primeira dica é, defina sempre o período da sua viagem. Então quantos dias, qual um mês, tudo isso, porque isso vai importar muito. A segunda dica é, faça uma lista dos lugares que você quer ir. Então depois você definiu o período da viagem, eu quero ficar uma semana em novembro. Aí agora você faz uma lista dos lugares que você gostaria de ir. Bota lá, até os mais improváveis. Quero ir para Dubai. Bota lá, que aí você vai ter uma ideia mais ou menos de onde você quer ir. Aí a terceira dica é pesquisar o clima de cada lugar na época que você quer ir. Porque às vezes, como aconteceu com a gente, ir pra Califórnia em dezembro é inviável, não dá. A gente não ia ter a viagem que a gente queria ter, de paisagem, de passear pela costa, não ia rolar. Então a gente meio que acabou descartando vários lugares por conta disso. Também pesquisa os feriados que vão ter nesse período que você está pensando em cada lugar, porque às vezes, dependendo do feriado que é, tudo fecha, então você vai ficar lá a ver navios porque não vai ter nada aberto, então também não vai ser legal. Então pesquise feriados também de cada lugar que você quer ir. A quarta dica é definir um orçamento da viagem. Então você vai fazendo meio que um filtro.
Você definiu o período, aí define os lugares, todos os lugares que você queria ir. Aí quando você pesquisou o clima e os feriados, com certeza alguns vão ser riscados. Aí você vai ter que definir o seu orçamento. E tendo uma ideia mais ou menos do orçamento que você vai ter, você já vai saber quais lugares você não vai conseguir ir. Por exemplo, se você tem um orçamento de, sei lá, 5 mil reais, de verdade, pra Dubai você não vai. Não tem como você ficar uma semana em Dubai com 5 mil reais. Então, isso é importante você saber e definir um orçamento. Depois que você... Aí, com certeza, depois do orçamento, você vai conseguir chegar em 1 ou 2 lugares que dá pra ir. Isso, uma suposição, porque depois você vai ver passagem, vai ver tudo mais, vai ver todas as coisas, hotel, então isso talvez mude um pouquinho. Mas, depois que você escolheu o lugar, olhe sempre se você precisa de visto, como é que é a situação do passaporte, se precisa de passaporte, se não precisa, se precisa de visto, se não precisa, se tem algo que você precisa fazer, porque isso é bem importante. Por exemplo, para os Estados Unidos você precisa de visto. Só que se você vai aqui para a América do Sul, você não precisa nem do passaporte. Se você vai para a Europa, tem alguns países que você também não precisa de visto. Você só precisa do passaporte e um seguro viagem. Então isso é bem importante você pesquisar, tá bom? Bom, gente, então é isso. Essa foi a escolha dos nossos lugares dessa viagem desse ano. Então aqui abre a série de viagem 2014 Estados Unidos que eu vou fazer. Vou falar de escolha de roteiro, vou falar de passagem, vou falar de carro, vou falar de hospedagem, vou falar do roteiro detalhado que a gente fez. E vou fazer vlog quando a gente estiver lá, porque a gente percebeu que essa viagem que a gente vai fazer não existe vídeo. A gente já pesquisou horrores e não tem ninguém que tenha feito um vídeo para ajudar as outras pessoas, para tirar dúvidas e tudo mais. Então eu vou fazer esse vídeo, eu achei essa oportunidade, eu achei legal. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à escolha de roteiro, de visto ou qualquer outra coisa relacionada à escolha mesmo dos lugares, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. E aí aguardem os próximos vídeos, que eu acho que são os mais esperados, na verdade, todo mundo tá me pedindo, mas aguardem que eu vou fazer, eu vou ver se eu faço 2 por semana, 1 por semana pra dar tempo até a gente viajar. E é isso, muito obrigada por ter assistido, dá um curtir e se inscreva no meu canal, beijo!